Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Isso aí. Então hoje a gente vai vir falando sobre os pretos velhos, né? Como eu tinha prometido, que essa semana entraria 2 vídeos, né? Então a gente vai começar a semana aí falando dos pretinhos, tá? Eu chamo eles assim carinhosamente, os meus pretinhos velhos, né? Aqui tá o casalzinho pra vocês se conectarem. E aí vocês vão escolher, tá? Vocês vão se conectar com a minha pretinha ou com o meu pretinho. A mesa vai ser regida, obviamente, né? Pelo povo cigano, como sempre é, pelas minhas ciganas. Porém, eu pedi a ajuda, né? A orientação da preta velha Esmeralda. E aí depois eu vou explicar pra vocês o porquê. É ela que vai vir regendo a mesa aqui hoje com a gente, tá bom? E o vídeo passado nós falamos, né? Começamos a falar de ciganos. Gente, tive muito retorno. As pessoas adoraram a minha versão ciganística. Todo mundo gostou muito da minha versão ciganística. Recebi muitos elogios da minha versão cigana. Mas aquela roupa ali é meio que arrumada, gente. Nada daquelas peças ali, a não ser o lenço, né? E a rosa que realmente é. Mas a blusa nem é de cigana. Eu só coloquei só o lenço, né? Fez muita diferença. É que vocês não viram a roupa cigana mesmo. Que é a roupa da rosa vermelha, né? Mas aí eu vou, inclusive, comprar uma saia nova. Uma saia cigana mesmo pra ela. Porque essa saia dela não é uma saia cigana. É uma saia normal, né? Mas não é uma saia cigana, não. Mas como a gente já tá mais ou menos com uma data definida pra festa, né? Que aí eu vou vir falando com vocês também sobre isso hoje. Que eu falei já desde o começo, né? Do ano, que eu queria dar uma festa pra ela, né? Pra Rosa Vermelha, pro povo cigano. No final do ano, até o final do ano eu gostaria, né? De estar fazendo essa festa. E aí, graças a Deus, né? Eu vou conseguir fazer. A data mais provável da festa é 19 de novembro, tá? Essa semana a gente vai estar ligando lá no Vale pra reservar, né, a tenda. Não vai ser só uma festa cigana, eu vou fazer junto com o meu irmão, né? Até porque, gente, eu nem tenho tanto público assim pra chamar, né? Não tem tantos ciganos assim. Então a gente vai fazer vai mesclar ali. Precisa fazer no final do ano, né? Encerramento numa festa de Exu, então vai fazer junto, né? E como a Rosa Vermelha é uma pombagira cigana, então ela se encaixa ali no meio deles, né? Não tem problema. E aí vou fazer junto com ele. Então vai ser uma festa voltada pros Exus e pras pombagiras e pras pombagiras ciganas também, né? Que vai acabar encaixando junto. Então a data mais provável é 19 de novembro, tá? Mas aí eu vou fazer convite. Essa semana a gente já vai começar a conversar sobre os preparativos, tipo, convite, as lembrancinhas, né, as coisas da festa, que a gente sempre costuma fazer certinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado, assim, pra dar. Acho que não, né? Acho que a festa... Gente, tem vaga pra jogo, tá? Eu vou começar... Preciso comprar, inclusive, um chip, né? Pra mim fazer... Colocar um número particular pra isso, até pra não ficar misturando meu número mesmo particular e poder ficar divulgando melhor, né? Um número por aí, deixar um número só pra isso. Que vai ficar como um número como se fosse do ciganístico, mais ou menos. Aí eu vou vir divulgando também. E quero começar a colocar as coisas na loja, né? Já tem algumas coisas que eu tô vendo aí que a gente vai começar a fazer. Eu já tô com umas ideias legais aí de uns kits que a gente vai começar a fazer. Vamos ver se, né, as coisas andam, vai dar certinho. Eu não vou dar grandes detalhes, porque tem coisas que eu tenho que fingir que não existem na minha vida, só falar quando as coisas estão acontecendo. Porque senão não dá certo, não. Meus projetos ficam todos guardados. Só falo quando acontece. E é isso. Mas é isso. Gostaria de agradecer o retorno pelo vídeo dos ciganos. O engraçado é que o retorno foi muito pela foto que eu coloquei para começar a divulgar, né, o vídeo. Nossa, o pessoal amou a foto, todo mundo adorou, achou muito bonito.
Eu agradeço aí os elogios de todo mundo, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que por enquanto a mesa não vai mudar aqui, a programação. Graças a Deus meu avô tá bem. Já passou pelo procedimento cirúrgico. No dia mesmo da cirurgia eu tava lá. E vi quando ele saiu do centro cirúrgico, enfim, ele tava super bem. Já tava, assim, totalmente lúcido não, né? Por causa da anestesia. Mas ele falou comigo, tava bem, tá bem. O pessoal já foi visitar também. Aí depois de mim, minha mãe hoje, que eu não falei com minha mãe ainda, mas ele tá bem, graças a Deus. Então, programação aqui segue normal. Eu tenho um negócio aí novo pra fazer, né? Que é um procedimento novo aí que eu vou ter que fazer. Espiritual, não tem jeito. Não é o que eu tinha falado, é um outro. Mas não vai, eu acho que atrapalhar aqui. O canal, não. Porque aí eu gravo um vídeo antes pra soltar. Provavelmente eu vou ficar uma semana e só jogo mesmo que vai parar, que eu acho que eu não vou poder jogar durante uma semana. Os jogos, né, por fora. Mas aí no outro final de semana eu volto normal. Só 7 dias mesmo de preceito, tá? Isso daí. Então acho que é isso, né? Então a gente vai começar a falar dos pretos velhos hoje. Que vai ser a minha homenagem aos meus pretinhos. E é engraçado porque eu nunca tive essa devoção, assim, sabe? Na verdade, com nenhum, né? Eu vou ser muito sincera, assim, eu nunca fui apegada a essa linha de caboclo, nem mesmo dos Exus, das Pombagiras, assim, nunca. Eu não tinha essa ligação, né? Muito engraçado. Os pretos velhos também não. Apesar de que o meu irmão já, né, fez a iniciação dele quase 20 anos, na verdade, os meus irmãos, né? Eles têm diferenças, eu acho que de um ano um pro outro, mas são quase 20 anos já de iniciação. Eu sempre me mantive mais afastada, né, do trabalho, assim, deles. Então, eu me voltei. E aí, esse negócio dos pretos velhos começou esse ano aqui comigo de uma forma muito engraçada, inclusive, porque minha mãe que falou pra mim no dia da comemoração né, que se comemora o dia deles, que é dia 13 de maio, né? Que é exatamente no dia da abolição, né? Que comemora-se a abolição da escravatura, que comemora esse dia deles. Parece que tem mais um dia em julho, que o pessoal também costuma comemorar, mas o dia mais marcante mesmo é o 13 de maio, né? E aí minha mãe falou pra mim, bota um café aí na sua casa, oferece aí, que é dia dos pretos velhos. Ok. Aí eu fui, pus. E aí, quando eu vim aqui jogar, mais tarde, que eu fui gravar o vídeo, saiu durante a minha oração os pretos velhos. E isso começou a marcar, porque eu falei, cara, eu não ia falar deles. Mas enfim, acabou saindo. E aí começou essa minha ligação com eles, foi daquele dia. Passado um tempo, ganhei ela de presente, que ela ficou aqui em casa. E eu tenho, até eu vou contar pra vocês, uma história engraçada que aconteceu com ela aqui em casa num dia. E essa questão muito grande da proteção. E o porquê que eu tô chamando a Preta Velha Esmeralda pra mesa. Vocês vão entender isso daí, que é engraçado também, tá? Mas enfim, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho deles. Não tem muita coisa pra falar, assim, sobre os pretos velhos, sabe? Não tem muita coisa. O trabalho deles é muito parecido com o trabalho dos caboclos, né? Dessa linha dos caboclos, que vem com essa questão de limpeza espiritual, com essa questão, também trabalham a questão da cura, né? Eles são muito responsáveis pelos benzimentos, são entidades mais típicas da Umbanda mesmo. A Umbanda trabalha muito a questão dos pretos velhos. Eles são até considerados os patronos, na verdade, da religião, tá? Então, a Umbanda trabalha muito os pretos velhos. O Candomblé trabalha muito pouco, não tem muito essa linha. A maioria dos que eu conheço não trabalha muito com eles, tá? É mais a Umbanda mesmo. Apesar da gente falar, eu vejo muitos pretos velhos como o vozinho e a vozinha. Sempre olho pra eles assim. Mas eles podem também se apresentarem não só como mais anciões, né? Como velhos, sim como uma aparência assim na faixa dos seus 40, 50 anos. Eles também podem se apresentar assim, não tão idosos.
né, pelo que eu vi, mas a maioria que eu conheço são mais idosos. Os pretos velhos, eles são espíritos, né, a grande maioria de escravos, né, eram de pessoas que foram escravas, né, ou escravas ou escravos em vida, e que ao desencarnarem acabaram recebendo esse mérito de virem trabalhar no plano espiritual. E quando eu falo porque o mérito, são entidades muito evoluídas, os pretos velhos. Eles estão num grau de evolução considerados, tipo assim, que nem os caboclos bem altos, sabe? É um grau de evolução mais alto. No entanto, que eu já comentei aqui com vocês, que tem essa questão do trabalho deles na linha do Kardec. E confirma muito, eu já vinha com isso, né? Tipo, porque como eu estudei lá, a minha trajetória é o contrário. Eu vim do Kardec e vim incorporando nessa linha da minha família agora, entrando mais. Então eu trago o conhecimento de lá, dos cursos, né, que eu fiz, enfim. E vim, tipo, meio que ligando o que eu aprendo estudando sobre as entidades, sobre os orixás, mas mais sobre as entidades que entram bastante nessa linha, com o que eu já sabia de lá. Então, assim, eles são muito... a energia deles é muito trabalhada e chamada muito para o auxílio nas salas de paz, nas salas de cura, assim como os caboclos. E aí que entra aquela questão que eu falo para vocês da questão da energia. Em cada lugar eles vão se apresentar de uma forma, da forma como eles vão ser, não é melhor recebidos, mas da forma como eles vão se adaptar melhor ali naquele ambiente. Então, dentro de um centro de Umbanda, eles se apresentam dessa forma, né? Como um vozinho, uma vozinha, né? Eles são mais assim. Normalmente tem um banquinho onde eles sentam, com uma roupinha branca, sempre estão vestidos de roupinha branca. Elas sempre usam um turbante, normalmente usam um turbante na cabeça, né? Eles, alguns usam bengala, tem a bengala, porque essa questão bem de serem bem idosos, né? Mesmo. Mas no Kardec, não necessariamente que eles se apresentem dessa forma. Eles se apresentam como espíritos normais, né? Pessoas, assim, não necessariamente assim idosos. Mas essa questão de eles se mostrarem idosos, eu vejo muito que tem essa questão com a sabedoria, né? Não tem a ver com a aparência, e sim com a sabedoria que eles estão trazendo para aquele ambiente, para aquele trabalho que está sendo executado. Mas é muito chamado, sim, é muito trabalhado na linha do Kardec, nas salas de passe, a energia dos pretos velhos, assim como é dos caboclos. Eles são entidades de extrema sabedoria, né? Eles são considerados até, tipo, conselheiros, porque eles vêm nessa linha de trazer conselhos, de ajudarem a gente com questões com relação à família, à harmonia, ao bem-estar, né? À saúde física, saúde espiritual. Então, eles são muito responsáveis por esses conselhos, pelos benzimentos, que eles são muito responsáveis. Normalmente, eles estão sempre fumando um charuto ou um cachimbo, né? Eles usam muito cachimbo. E essa questão que eu já expliquei, né? Tanto no vídeo dos Exus, quanto no vídeo dos caboclos, explicando essa questão deles fumarem. Porque não é uma questão muito ligada às pessoas, e eu também tinha essa visão, que é questão de um vício, de um espírito que precisasse daquele instrumento como um vício ainda. E não tem a ver muito com isso. Eu entendi, vindo estudando nesse tempo, que tem a ver com a fumaça que solta. Eles usam isso como uma maneira de limpeza espiritual. Para eles é uma forma que nem na hora do benzimento, que eles ali assopram. É como se eles estivessem manipulando, espantando aquela energia através daquela fumaça, né? Então tem essa questão deles usarem. Tem essa questão dos pretos velhos também, que não tô falando do benzimento. Deixa eu voltar pro benzimento, pra mim não esquecer das ervas. E normalmente eles usam ervas, né, para benzimento. Normalmente as ervas mais usadas é o guiné. O guiné tem muito a ver com essa questão da prosperidade. É uma erva muito usada para questão de prosperidade. A arruda, né, o alecrim, que eles usam bastante também. A arruda, ela tem muito essa questão de espantar energias negativas, né. O alecrim, eu acho que deve ter alguma coisa assim nesse sentido também. Mas eu acho que
O alecrim tem muito a ver com cura, se eu não me engano, tá? Eu não estudei ainda muito o alecrim, eu estudei arruda esses dias. Espada de São Jorge, que eles usam também para poder benzer, né, as pessoas. Então eles usam bastante essas ervas para benzer e dão muitos conselhos com questão de banho, normalmente, assim, nas consultas que eles dão, sempre indicando banhos, né, de ervas pra gente tomar, enfim, para trazer alguma cura espiritual ou espantar alguma energia ali que densa, né, que pode estar atrapalhando o seu caminho. E o que eu ia falar? Eu até comecei e depois eu perdi. Essa questão... Ah, tá muito ligada essa questão das oferendas, né? Que a gente pode oferecer para os pretos velhos. O café. É por isso que tá esse copinho de ágata, né? Que a gente comprou. Foi a Sara que comprou até. Ele é de ágata. É uma canequinha de ágata para mim colocar o café para eles. Aqui em casa, eu não faço café durante a semana, né? Passo o dia inteiro fora e não vou fazer café à noite. E não vou fazer muito café só pra eles, pra jogar fora, né? Então, eu boto café pra eles só de final de semana. Sábado e domingo eu faço café aqui em casa. Aí, o primeiro café, antes de eu colocar pra mim, antes de fazer qualquer coisa, pego a xicrinha deles e coloco o cafezinho deles. Normalmente, eu coloco um cigarrinho também lá do lado deles. Eles vão lá pra cozinha, ficam lá na cozinha. E aí, eles... Aí eu coloco pra eles o café. Ah, eu esqueci o que eu ia trazer aqui pra mesa. Agora já foi, eu não vou lá buscar. Eu ia trazer meu pé de arruda. Gente, sem brincadeira, meu pé de arruda tá gigante. Acho que nem ia caber aqui. Não ia caber. Ele tá, sério, ele começou com uma mudinha. Ele tá desse tamanho. Sim, tá desse tamanho. Tá muito grande. E aí eu ia trazer até pra deixar ele aqui na mesa. Aí como eu comprei esse pé de arruda, eu tô deixando eles lá na sala, do lado dele. Tem uma espadinha de São Jorge também pequenininha, que fica lá do lado. E um pé de pimenta sem folha. Porque o meu gato comeu todas as folhas do pé de pimenta. As duas pimentas não, mas as folhas, gente, não tem uma folha. Ele comeu todas, só tem as pimentas lá penduradas. Nem sei se vai vingar mais, porque ele comeu tudo. Então, deixa lá. E aí, eu tô deixando eles lá na sala, junto do pé de arruda. Mas é o que vocês podem ofertar pra eles, né? É o café, que nem eu falei, é sem açúcar, tá? Café sem açúcar. Pode colocar um cigarro também. Pode colocar vela branca. Eu ouvi falando que pode ser preta e branca. Sei lá, bota uma branca. Eu acho legal colocar uma branca pra eles, né? E questão de comida... Pode ofertar bolo de fubá, bolo de milho. Tem essa questão da feijoada também, que eu sei que tem essa questão. Também pode. Mandioca, batata doce. Sabe essas comidas que eram da época colonial? No Brasil colonial, você pode... Bastante esses tipos de comida oferecerem para eles também. São oferendas, né? Colocadas para os pretos velhos. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Falei, né? Essa questão da energia, de como eles se apresentam. É engraçado porque eu trouxe eles, acabei trazendo eles em setembro, que não deu tempo de fazer antes. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, né, pra saber. A primeira coisa que eu vi, que na Umbanda, normalmente nos toques de Erê, chama-se os pretos velhos, porque eles têm essa questão muito de cuidar de crianças, né? Eles têm essa questão no plano espiritual também, de vir cuidando das crianças que acabaram desencarnando antes dos seus pais, né? Que não desencarnaram ainda muito crianças, então eles têm esse trabalho com as crianças. Eles também têm essa questão que, no entanto, que no cemitério, vocês podem ver que sempre tem um cruzeiro, normalmente, na maioria dos cemitérios. E são os pretos velhos que cuidam dos cruzeiros, do cruzeiro das almas, que a gente chama. Porque eles também têm esse papel de desempenhar, eles desempenham também esse papel de acabarem, como é que se fala? Ajudando as almas que não conseguiram encontrar o seu caminho ainda, almas que de alguma maneira ainda não conseguiram aceitar o desencarne, ou ainda que almas que estão perdidas, que não conseguiram assimilar esse processo da morte, eles são muito encaminhados.
eles são encaminhados, de certa forma, a cuidarem desses espíritos também, tá? Então tem muita essa ligação deles no plano espiritual, de cuidar das almas perdidas, vamos dizer. Então eles têm muito isso. Deixa eu ver, o que mais que eu posso falar deles? Tem essa questão, né, deles trabalharem com os herês. Então, nas festas de herês, são sempre chamados de pretos velhos. Que eles trabalham, e acabou que eles acabaram, né? O vídeo veio no mês das crianças, no mês dos herês. Aí acabou calhando de ficar certo o vídeo deles. E que nem eu falei pra vocês, eu não tinha essa questão com os pretos velhos. Eu lembro de quando eu era criança que minha avó trabalhava bastante com essa linha dos pretos velhos. Trabalhava bastante. Eu lembro bastante disso, assim. Não lembro grandes detalhes, mas lembro de algumas coisas. Que minha avó parou os trabalhos, eu tinha 7 anos. A gente era muito criança. Esse meu irmão que eu falo que é o guru, meu irmão, ele nem acompanhou os trabalhos. Um dia eu vou contar a história do meu irmão pra vocês. Foi algo assim que não tinha como dizer que era a missão do meu irmão. Porque eu fui a que acompanhei mais. Eu e um dos meus irmãos. Os outros 2 eram muito pequenos quando isso aconteceu. E não tinha, meu irmão não tinha tido contato com isso. Eles não tinham contato, sabe, os 2 mais novos. E foi um chamado exatamente com um deles, assim, foi algo muito... Foi do nada, sabe? Foi muito do nada. E aí, um dia eu conto essa história dele pra vocês entenderem direitinho como é que foi. Mas eu lembro, né, dos trabalhos, assim, na época da minha avó. Mas eu não tinha muito essa coisa. Aí que eu falei pra vocês, teve esse negócio, né? E aí, gente, ela foi a primeira, né, que eu ganhei. E ela ficava lá na cozinha. No começo ela ficava lá na cozinha. Tem um beiralzinho, na janela da cozinha, que eu coloco, né? Ali tem planta, tem umas coisinhas ali. E eu deixava ela à noite, e durante o dia também, para os gatos não pegarem, tinha uma planta, até arruda no começo ficava lá. Depois eu tirei. Ficava um pote de planta, tem uns negocinhos de tempero. E eu colocava ela lá no meio, escondida, lá trás, quase escondida. Por quê? Para os gatos não pegarem. Quando eu tava em casa, eu tirava. Eu colocava ela mais pro lado de cá, acendia incenso, um defumadorzinho, alguma coisa. Todo dia à noite ele fazia alguma coisinha. Mas quando eu saía pra trabalhar, eu colocava ela meio escondida, e à noite também pros gatos. Eu tinha medo dos gatos brincarem com ela a noite toda, né? Ia sair arrastando ela pela casa. E aí, eu tive um sonho, que eu já contei aqui num dos vídeos, que eu acordei gritando de madrugada, né? Foi um sonho bem punk. Que ontem eu tive a resposta, né? Já sei o que é, não preciso nem tentar descobrir o que é, já sei o que é, enfim. E realmente era o plano espiritual me mostrando as coisas. Só não sei se estava começando ali ou se ali eles me mostrando que eles realmente estavam cortando. Mas enfim, tava ali. E aí, eu não vi, né? Eu não enxergo direito. Eu sou míope, eu uso lente. Minha lente não é colorida, é lente só de grau. Meu olho realmente é claro, tá? Antes que achem isso. Mas eu uso lente. Então, de manhã eu acordo, né? Não enxergo um palmo, né? Direito na frente. E aí eu fui pegar minhas coisas pra tomar banho, porque eu coloco minha toalha lá na área de serviço e já vou pegar minha lente, que normalmente eu guardo dentro da geladeira. Pra evitar, né, essa questão de bactéria, enfim, eu sempre guardo à noite na caixinha dela lá dentro. Aí, enfim, vim, tomei banho, troquei, né, a noite anterior tinha tido esse sonho, bem pesado, eu acordei com meus gatos, super assustado. A Esmeralda tava coada num canto, tipo assim, com muito medo. Ela tava com muito medo, como se ela tivesse visto alguma coisa assim, muito horrível, sabe? E o Salem tremia. O Salem é o preto, deitado do meu lado. Ele tremia, o coração dele parecia que ia sair pela boca. Tanto que ele passou o resto da noite deitado aqui no meu ombro, assim. Ele deitou literalmente no meu ombro. Ele dormiu a noite toda no meu ombro, o resto da noite ali. Aí, quando eu coloquei minha lente, né, fui pra cozinha de novo pra pendurar a toalha e pegar a coleira do cachorro, porque eu sempre levo o cachorro de manhã antes de eu sair pra trabalhar, pra poder dar uma volta. E aí, quem que eu encontro jogado no chão da cozinha? Lá do lado da pia. Ela tava caída no chão. E eu fiquei assim, eu não acredito, mano, que esses gatos pentelham conseguiram tirar a minha pretinha daqui, mano.
Só que aí, tipo, na hora, lógico que eu ocupei os gatos. Mas depois eu comecei a pensar e eu falei, cara, como é que eles tiraram ela de lá? Eles tiraram ela de lá e eles não derrubaram nada? Porque pra tirar ela de lá, no mínimo, eles derrubariam um pote de planta, um vaso de planta, eles iam derrubar. Não tinha como eles tirarem ela de lá sem mexer na planta. Eles iam derrubar. Não tinha como mesmo, não tinha. Ela tava muito escondida. Eles iam puxar alguma coisa a sair do lugar. E não, é como se alguém tivesse ido lá, pegado ela de alguma forma e jogado no chão, sabe? Tipo. E aí eu falei, caraca, mano, se tinha alguma coisa ruim, é como se ela tivesse ou se incomodou com a presença dela aqui em casa, né? Com essa proteção que comecei a chamar, a cuidar dela, querendo ou não, se você chama, eles estão juntos, né? E, ou então ela, nessa questão de proteger, que por isso mesmo estava fora do lugar. Enfim, essa é a percepção que eu tenho. E uma das gatas aqui em casa chama Esmeralda, né? E no começo, a Esmeralda era por causa da... Foi em homenagem da cigana, Esmeralda mesmo. E porque a Esmeralda tinha olho verde. Eu não sei, eu olhei pra ela e falei, você tem que chamar Esmeralda. Mas ela não tem olho verde. O olho deles todos é amarelo. De todos os filhotes é amarelo. Nenhum deles tem olho verde. E depois de um tempo, quando ela veio pra cá, a gente começou a ter essa questão muito, assim, mais de apegado com os pretos velhos. E a Sara começou a sonhar muito com os pretos velhos. A Sara sonha bastante. A gente tem uma ligação muito grande. Às vezes, quando eu tenho uma percepção de alguma coisa, a Sara sonha. Ou a Sara sonha e eu tenho a percepção. É como se a gente trabalhasse meio que juntos de alguma forma, só que cada uma no seu canto. Sempre tem uma coisa que liga no da outra. Uma sempre tá no sonho da outra, sabe? Tem umas coisas bem engraçadas, assim. Essa parte espiritual. E, enfim, acabamos descobrindo que a Sara tem uma preta velha, que provavelmente, não sei se vai vir para trabalhar algum dia, mas ela tem na linha dela de trabalho, e chama Esmeralda. Por isso que eu chamei ela para vir trabalhar, porque aí comecei a entender. Foi a mesma coisa do sultão. Quando eu sonhei, falei, vou começar, preciso chamar. A Sara trabalha com o sultão. E a gente não sabia que ela trabalhava quando começou com essa questão de eu chamar o sultão das matas. Depois descobrimos que ela trabalhava com o sultão. E essa questão dos gatos é muito engraçada, porque eu brinquei que eu ia chamar um dos gatos de tranca-rua. E a Sara também tem um tranca-rua. O roxo dela é um tranca-rua mesmo. E é muito engraçado que começam essas coisas aqui em casa e a gente tem essas percepções. Tipo, eu falo alguma coisa e depois quando... É como se eu sentisse eles próximos de alguma forma. Que nem da tranca-rua foi muito assim. Eu comecei a ter uma... Dentre os Exus, ter essa coisa com tranca-rua. De pedir proteção, de certa forma, pra ele. Não tem nada a ver comigo, tranca-rua. E, tipo... Aí depois descobrimos que a Sara trabalha. Ela tem essa questão do tranca-rua. Ela é o Exu guardião dela, é o tranca-rua. E ela tem entidades bem fortes, sabe, assim, pra trabalhar. Bem fortes. Tem uma mediunidade bem forte. Enfim. Então, eles começaram a ser os grandes protetores aqui de casa. Os grandes guardiões. E aí eu fui pra comprar o pretinho, pra fazer o par com ela. Não sei se alguém tem um preto velho aí, só conheço a preta velha. Eu só tenho as ciganas, né? Até então, da última vez que minha irmã jogou, também não apareceu ninguém. E deixa claro, porque o fato de eu não estar na religião, nenhuma outra entidade meio que se direciona. Elas já são meu destino. Elas eram o meu destino mesmo, trabalhar com elas. Não tem jeito. Tinha que ser as duas. E... Então, é isso. Eles são espíritos muito evoluídos que vocês podem chamar aí pra vocês, pra essa questão de proteção, de limpeza energética, de abertura de caminhos. Se você perdeu algum ente querido, pode chamar pelos pretos velhos, né? Para que eles encaminhem, ajudem a encaminhar essa alma, né? Na direção dela, né? Do plano espiritual correto, também pode chamar. Eles têm esse trabalho. Eu ia falar alguma coisa que eles nem sempre... eu acho que eu falei isso, né? Que eles nem
todos foram escravos, mas a grande maioria, né, são espíritos de escravos, acho que eu falei tudo sobre eles. São entidades muito cultuadas na Umbanda, né, que eu falei, e de extrema sabedoria e extrema importância, né, vamos dizer. E pra mim se tornaram, assim, os meus guardiões, os guardiões aqui de casa. O Sultão não veio pra cá ainda, o Sultão vai vir pra cá. Minha mãe tá me enrolando pra me dar o Sultão, mas eu vou pegar ele ainda, pra trazer pra cá. Eu acho que é porque é do meu pai, né? Ela fica meio assim, mas eu vou cuidar direitinho do Sultão. E os gatos não mexem, não. Eles não mexem nas coisas. Normalmente eles sabem onde eles não devem mexer. Eles sabem a energia. Os bichos sabem, né? Eles conhecem, eles não mexem. O que acontece muito é o Salem. O Salem adora abraçar os meus baralhos. Ou ele gosta de deitar aqui. Eu vejo muito Salem deitado aqui, do lado das coisas. Mas ele não mexe nas coisas. Ele só deita do lado, mas ele não mexe. Então, quero trazer o Sultão pra cá. Eu não tenho cigano aqui em casa, não tenho imagem de cigano. Eu nem sei se eu posso pôr. Tenho que conversar isso com meu irmão, se pode. Mas eu acho que sim, talvez. Eu vi um casalzinho muito bonito. Mas eu vou até perguntar pra ele se eu posso comprar pra deixar aqui na mesa. Né, o casal. Agora, se eu fosse comprar, por exemplo, uma imagem da rosa vermelha, aí meu irmão já quer que eu leve pra lá. Pra colocar lá no assentamento que tem deles lá, né, da casa. Ela não fica aqui, não. Até porque a minha casa é apartamento, né? Eles têm que ficar num lugar que eles tenham passagem, fique aberto. Tipo quintal, sabe? Meu irmão sempre fala isso, que nessa questão de ficarem dentro de casa. Mas os pretos velhos, caboclo, assim, não tem problema de você ter. E é muito bacana, gente, vocês colocarem um cafezinho pra eles, vocês vão ver. Coloca um defumador. Eu senti a minha casa muito mais tranquila, sabia? Tipo, questão de energia, apesar dos sonhos, mas isso daí é coisa minha, né? Que precisa vir trabalhando mesmo. Agora eu vou deixar meu irmão, né? Curtir o final de semana, que amanhã eu já vou lá perturbar ele, né? Pra gente poder resolver essa questão logo. Eu não quero esperar até novembro, que é quando a gente vai pro vale. É muito tempo pra esperar. Pra limpar isso que precisa limpar. Então eu quero ver se eu faço isso assim até o mais tarde ao final desse mês. Vou ver com ele o que a gente consegue fazer, que eu quero tirar isso logo, né? Fazer. Exu, na verdade, me respondeu, né, no jogo. Ele já falou o que ele tinha que fazer. Não é que não tinha resposta, tinha resposta, é que meu irmão não quis me falar na hora o que era. Mas tem resposta sim, do que é pra ser feito. O bicho nunca me deixaria sem resposta. Ele tá me guardando junto aí, mostrando as coisas que acontecem, né? E pro jogo, esqueci de falar. Vela, né? Que nem eu falei, eu coloco uma vela branca. Eu vi vela preta e vermelha. Isso é de Exu. Preto e branco. Eu tô com Exu na cabeça. Calma, Exu. Coloco uma vela pra tudo depois. Lá no vale. Mas é a preta e branca, que normalmente você acha, ela é metade preta, metade branca. Não sei. Eu não sei, gente. Coloca. Eu vi isso, mas não sei se isso realmente é verdade. Pode colocar toda branca. Eu acho melhor colocar toda branca também. Assim, a Umbanda usa muito vela colorida, né? O Candomblé não. Normalmente é tudo branco. O Candomblé não usa muito vela colorida. É mais branco. Pode até trabalhar, mas meu irmão sempre fala, mano, vai na branca, melhor a branca, coloca sempre vela branca. É isso. A saudação pros pretos velhos salvei ou saudei as almas? Acho que é salvei as almas. Alguma coisa assim. Gente, eu tinha visto. Eu acho que é saudei as almas, se eu não me engano. Que tem essa questão da saudação com eles, né? É alguma coisa assim. Eu acho que é saudei as almas. E quem são as almas? São eles, no caso. Os próprios pretos velhos, nessa questão de serem esses espíritos mais evoluídos, né? Essa é a saudação.
direcionado aos pretinhos. E essa é a minha homenagem a eles, tá? Que eu falei, não tenho, assim, muitas coisas pra falar sobre eles, porque eu trabalho bem isso mesmo, tá bom? E pro jogo aqui, eu vou tirar uma energia. Vamos tirar um joguinho pra sua semana. Aí um conselho pra sua semana, vamos dizer assim. Opcha, opcha, olhou. Que assim seja. Defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda Iné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda Iné, alecrim, beijoim, alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Alecrim, beijoim, alfazema. Calma aí, gente. Vamos defumar, filhos de fé. Opcha, opcha, sim. Começou o incenso. Vou chamar pra mim a energia da preta velha, esmeralda. Que ela possa vir auxiliando a gente, trazendo uma mensagem aos consulentes que se conectaram. Vamos começar com a pretinha? Com a preta velha, em sua homenagem. Vozinha. Qual o conselho para... Vamos aqui direitinho. Para os consulentes que se conectaram com a preta velha. Opcha, olhou. Opcha, sim. Que assim seja. Vamos lá. Eu vou fazer um jogo pro conselho da semana pra gente não ficar só fazendo essa questão de cura. Que eu acho que a gente falou bastante já, né? Sobre isso, de alguma forma. Vou colocar esse copinho de café antes pra cá. E é pra gente sair um pouco, né? Como eu falei, vou fazer... Olha que ficou melhor. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver ela? Dá, né? Pra gente poder fazer um vídeo sobre afetivo também, mais, né? Pra sair um pouquinho. Porque senão, meu filho, eu só falo disso. Meu trabalho já é isso, fazer mim já trabalhei isso. Então, a gente sai um pouquinho dessa energia, tá bom? Então, vamos lá, gente. Qual o conselho pra semana de vocês, tá bom? Cartão chegou. Ai, Jesus Cristo, aliança. Eu tinha que ser pra começar com ela, né? Carta 2. Carta 3 é a foice. A carta 4, a torre. Carta 5, cachorro. Carta 6, escaminhas. Caraca. Entendi, gente. Esse jogo, na verdade, acho que é pra mim. Tudo bem. Mas é que eu não vou ler ele dessa forma. Mas eu já entendi qual é a mensagem aqui. Mas eu vou trazer essa mensagem também, tá? Ok? Eu li, olhei, vi, então eu tenho que falar. Não posso não dizer, tá? A gente faz a programação, mas depois eu venho trazendo, sim, essa mensagem. Pode ser que, além de não servir pra mim, pode servir pra mais alguém, tá bom? Deixa eu ver aqui. Energia.
Bom, aqui eu já separei, eu sempre faço umas perguntinhas, né? Deixo umas perguntas aqui, meio que pra mim me guiando no jogo, entendeu? Aqui, deixa eu trazer pra cá, porque o meu olho tá meio irritado hoje. A energia da semana. A energia da semana vem falando muito pra você ter um pouco de cautela com relação a algum... Pode ser algum tipo de conflito, tá? Pode ser em várias áreas da sua vida, que não dá uma área específica, mas tomar cuidado. Pode ser conflitos em família, conflito no trabalho, em amizades, tá? Pode vir falando de amizade, pode vir falando de relacionamentos também. Parcerias no geral, mas que pode ser amizade, pode ser família, pode ser trabalho, né? Relacionamentos. Então, tomar um pouco de cuidado com essa relação, com essa energia de conflito, tá? Pode vir falando aqui dessa questão energética também, tá? Pra você tomar um pouco de cuidado com isso. Pode ser uma semana que pode ser um pouco pesada, você se sentir um pouco pesado, assim, nessa questão energética, tá? Então, vem pedindo pra você ficar um pouco de alerta com relação a isso. Bom, pra começar a semana, eu indico você já começa a semana aí, toma um banho de sal grosso pra começar a semana. É sempre bom, então toma um banhozinho de sal grosso, que é bem bacana de tomar. Uma que pra começar a semana ele vai vir limpando, né, as energias que já tiver, limpando o que tá. E deixando as energias mais equilibradas pro começo da semana. Ou deixa pra tomar no final da semana, o sal grosso, tipo na sexta-feira, um exemplo, pode tomar também. Ou no sábado, enfim, quando você achar melhor. Pode tomar um banho de alfazema, é bom. De arruda, um banho de arruda, bem simples, gente. Vai lá, ferve a água, depois coloca a arruda, ou de preferência, se quiser macerar a erva, né, do que a gente fala de macerar as ervas, coloca um balde, uma bacia, coloca um tanto de arruda ali dentro. O que você vai fazer? Quando você estiver colhendo a arruda, vai pedindo, eu vou falar, tá, que eu aprendi. A natureza, os espíritos da natureza, pode chamar o Sei, pede ao Sei a licença para colher aquela erva, né? E vá conversando com a erva. Quando vocês forem fazer um banho de ervas, de erva fresca, converse com a erva, né? Vá conversando com ela. Conforme você vai macerar. O que é macerar? Você coloca um baldinho com água, uma bacinha, coloca lá. E você vai vir como se você estivesse apertando a erva, sabe? Assim, meio que tirando o sumo delas. Ou você pode ir fazendo assim, um exemplo também. E você vem, como eu falei, conversando. Qual é a... não é definição, afinidade. Qual é pra que você tá usando aquela erva? Pra que você tá fazendo aquele banho? Qual é o seu intuito? Qual é a direção daquele banho? Você vai ali conversando com o sangue, ou com a energia que você bem entender. O sangue ele é o dono de todas as folhas, né? Então você vem conversando com ele, pedindo licença, sabe? Pra trazer essa energia, pra limpeza do seu corpo, pra proteção, né? No seu caso, dessas energias ruins que possam estar tentando te atingir, porque a arruda, ela protege também, tem essa finalidade de proteção, tá? Um exemplo. Aí você vai, esse banho, você não precisa ferver quando você macera. A gente precisa esquentar ele. A gente não esquenta, não. Meu irmão faz o de boldo. Você só vai, coloca ali, né, as ervas e tal. Aí vai e toma um banho, joga, né? Toma um banho normal e joga do pescoço pra baixo, né? Mas é muito importante essa vibração ali. Você tá colocando essa energia de você levar um direcionamento para aquela erva que você tá colhendo. E qual é o direcionamento desse banho? Pode colocar incenso na sua casa, de arruda, guiné. Eu tô usando aqui um que chama o poder da guiné, inclusive, que eu tinha aqui. Pode usar patuás de proteção, né? A gente tem, que nem tem. Aqui a gente usa muito contregum, eu tô sem contregum. Todo mundo fala que vai fazer um contregum pra mim, eu sou esquecida. Ninguém faz. Esquecem de fazer meu contregum, sabe? E eu vou fazer. Uma hora eu vou sentar ali, vou trançar ali, eu acho que eu sei fazer. E pego um banho qualquer, faço meu contregum. Eu vou fazer, porque eu tô sem contregum, meu ficou velho, quebrou.
E eu tô precisando de um Contregum pra andar, inclusive. Mas tô sem. Mas você pode fazer, e pode ser um tercinho. Ah, eu lembrei que eu ia falar dos pretos velhos. Depois eu falo no final dessa questão do terço. Pode andar com um tercinho de proteção. Pedras, né? As pedras pretas, elas têm essa finalidade de quebrar essas energias negativas. Pode ser a ônix preta, a turmalina, né? Negra. Elas são muito boas para isso. Então, tomar um pouco de cuidado, tá? Com esse padrão pode ser de energias, né? Mas assim, pesado, pode ser até provenientes desses tipos de discussão, de conflitos, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com essa questão de conflitos. Pode ser que você esteja, como é que eu posso falar pra você? Uma pessoa, como é que eu posso falar? Aquele padrão de pensamento tem um padrão, gente. É quando você é uma pessoa, não é autoritária, é uma outra palavra. Uma pessoa que pode ter, ou pode sofrer, ou pode ser uma pessoa, sabe aquelas pessoas que têm aquele padrão de atacar mentalmente as pessoas, sabe? Tipo com palavras, alguma coisa assim. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Se você passar por um tipo de situação assim, que isso pode te gerar conflitos internos também, ou conflitos mentais, tá? Esses abusos, sabe, mentais. Então, tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Ou, se você é uma pessoa que tem o padrão de fazer isso com as pessoas, você tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Que isso pode te trazer conflito. Sabe aquela questão um pouco de chantagem emocional, alguma coisa nesse sentido, sabe? Tomar um pouco de cuidado com isso. Então, a energia da semana vem falando muito de conflitos, tá? Então, pra você tomar um pouco de cuidado com isso, se afastar de confusão, de conflitos ou desses padrões de mentais, de tentar controlar, sabe, pessoas ou situações que possa vir te trazendo alguma energia danosa, algum tipo de energia negativa, sabe? Tomar um pouco de cuidado com essa questão, tá? Você é dois, né? Ah, tá. A semana fala, assim, de questões de parcerias, tá? Pode ser parcerias na parte, tipo de trabalho, ou questão, eu falo de trabalho porque eu vejo muito aqui com relação ao trabalho, mas pode ser essa questão de parceria. Como é que eu baguncei todas essas cartas aqui? Ah, não tô sabendo nem carta aqui, agora aqui sim, pronto, já entendi. Fala muito desse padrão de parcerias, tá? Então, é uma semana muito propícia para você começar questões de trabalho, tá? Então, se você é uma pessoa que tá procurando emprego, então se direcione, tipo, de mandar currículo, sabe? Eu vim falando, assim, de um novo início muito abundante. É uma semana que começa com boas perspectivas, vamos dizer assim, para esse campo de trabalho, de estudos, pode até ser também para relacionamentos. Aqui, se fosse, não vou falar afetivo, mas, por exemplo, se você tem um casamento, é uma semana de bastante união, sabe? De bastante parceria, um exemplo. Falo mais de relacionamentos mais sólidos, tá? Não são relacionamentos, assim, passageiros, sabe? Tipo, meio que flerte. Pra quem tem relacionamento mais sólidos, fala de uma semana, assim, de boas parcerias. E no campo de trabalho, se você tem, por exemplo, alguma ideia em mente, você tá pensando em iniciar um novo projeto na sua vida, um novo trabalho, um novo tipo de estudo, é uma semana bem propícia para você começar a dar um direcionamento para esse novo projeto. Ou você começar, eu quero estudar tal coisa. Então, você começar a pesquisar, por exemplo, local que você possa vir estudar, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, vem pedindo para você
focar bastante nesses seus ideais de parcerias, enfim, de novos trabalhos, né? De projetos novos, que é uma semana bem propícia, tipo, para começar novos projetos, dar início a novos projetos, tá? Na sua vida. E para quem tem relacionamento, no caso, assim, é uma semana de bastante parceria, sabe? De bastante união. Vamos ver. A negativa. Bom, aqui vem falando para tomar cuidado com cortes, tá? Então, no sentido assim, se afastar inclusive de confusões, eu vejo muito isso, tá? Com relação aos seus relacionamentos, que nem eu falei no começo, tem essa energia de conflitos essa semana. Então, para você tomar um pouco de cuidado. Se for no trabalho, evita, se afasta de confusão, porque isso sim pode vir trazendo algum tipo de corte para você. Pode ser no campo do trabalho, ali na sua empresa. Se você estiver envolvido em algum conflito, em alguma confusão, tá? Isso pode te trazer prejuízos. Pode vir falando até de demissão, no caso, né? Porque é corte. Na relação se for dentro do lar, por exemplo, de ter um afastamento, de vir trazendo algum tipo de separação, sabe? Porque é uma semana que te traz essa energia um pouco mais pesada e vem falando muito dessa questão de conflito, tá bom? Tem de tudo para ser uma semana boa, se você souber se afastar, que nem eu falei, se você não entrar nesse padrão mental de cair em conversa, em conversinha, em chantagem, alguma coisa nesse sentido, é uma semana muito boa para novos projetos, novas parcerias, para uma união bem fértil. Se você é casado, tem uma tendência de ter, tipo, uma semana bem estável, sabe? Dentro do relacionamento. Mas você vai ter que afastar esses pensamentos, por exemplo, que possam podem vir te trazer ou podem gerar algum tipo de conflito dentro do seu relacionamento. Porque isso pode trazer, sim, algum tipo de corte, algum tipo de afastamento, tá? Pode ser que algum amigo ou alguém muito próximo, alguém que você considere, eu fique sabendo, tá? Que essa pessoa talvez possa passar por algum tipo de cirurgia, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não vejo nada grave, vamos dizer, não vejo nada grave mesmo, tá? Mas algum processo tipo simples, mas sim, pode falar alguma coisa com relação a isso, tá bom? É um momento que você também é bom você prestar atenção nas suas finanças, sabe? Naquilo que você pode cortar. No caso, assim, gastos excessivos, tá? Pede para você tomar um pouco de cuidado com gastos excessivos. Não gaste com o que não for necessário, sabe? Tipo, revise as suas finanças, assim. É um momento de você não jogar dinheiro fora, sabe? Corte despesas inúteis, vamos dizer, tá? Então, pode te trazer algum tipo de prejuízo isso, sabe? Então, cortar, sabe? Corta isso. Então, a perspectiva negativa vem falando de corte, sabe? De finalizações, ou de mudanças ou acontecimentos muito bruscos, tá? Que pode te trazer alguma mudança para você. Assim, nem negativa nem positiva, tá? No que nem eu falei pra vocês. No caso que, como tem essa energia de confusão, não seria uma coisa positiva, né? Seria uma coisa negativa. Mas pode ser que, por exemplo, se você tem algum, sei lá, você tá esperando por alguma mudança significativa, pode ser que isso possa ser algo bom. Você entendeu? Um exemplo, tipo, eu quero que essa mudança aconteça. Então, pode ser que tenha uma mudança repentina, uma mudança nessa situação que tá parada, meio que estagnada, sabe? Pra você.
mas aqui, tipo, evita, sabe? Corta esse tipo de padrão de coisas assim que pode trazer algum tipo de conflito, porque isso pode trazer afastamentos, tá? Dentro de pra quem tem relacionamento e até mesmo muito com relação ao trabalho, tá? Então tomar um pouco de cuidado com isso. O financeiro. Exatamente isso. Por isso que vem pedindo pra você controlar os seus gastos, tá? Porque aqui eu vejo muito essa questão de você pode vir, tá? A ruir alguma coisa, como é que eu falo? Você ter algum problema no setor financeiro se você não souber adaptar os seus gastos. Então, você pode vir com um grande prejuízo financeiro. Tipo assim, começar a gastar de forma excessiva. Então, reveja os seus gastos, tá? Para você não ter prejuízos lá na frente. Pode ser que você venha passar nesse momento por algum problema financeiro, sabe? Tipo assim, não é um problema grave, mas comece a ter alguns apertos, sabe? Ou comecem, por exemplo, a aparecer situações em que você vai ter gastos que você não esperava. Então, por isso que vem pedindo, já vem controlando as suas finanças para que as coisas lá na frente não venham te dar um problema maior, sabe? Pode ser que as coisas se tornem muito bagunçadas, que você tenha para evitar um problema maior, entendeu? Tipo assim, sei lá, você acaba tendo um prejuízo muito maior lá na frente, tá? Tipo, é momento de você, como é que fala? Não é ruim, tem uma outra palavra, é você afastar padrões que não te cabem mais. Ou, tipo, gastos pra viver meio que de aparência, sabe? Tipo, você não precisa gastar com aquilo, mas você gasta meio que, tipo, de forma supérflua, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E isso lá na frente pode te trazer um prejuízo muito grande. Então, é a semana pra você colocar em ordem, principalmente as suas finanças. Revisar, tá? Gastos excessivos, coisas com que você não precisa gastar nesse momento, tá? A carta 5, eu coloquei ela como pra parte sentimental no geral, tá? Pode falar em questão de família, amor, ou qualquer outro que eu coloquei aqui, trabalho também. Enfim, é uma semana que você pode vir a contar com a ajuda de amigos, sabe? Assim, pode ser que traga como é que eu posso falar? Ajuda mesmo, ajuda. Tipo, vai ser uma semana que você vai estar muito próximo dos seus amigos, ou a espiritualidade, tá? Te trazendo, assim, uma direção, sabe? Pra algo, pra um novo direcionamento pra você essa semana. É uma semana que você vai contar com muita ajuda espiritual, tá? Dos seus amigos, dos seus guias espirituais. Eles vão estar ali do seu lado te ajudando a traçar um rumo, né? Pra essa sua semana. Te protegendo, por exemplo, dessas energias, tá? Que podem vir atrapalhar você, no caso, né? Pra te trazer essa energia. Te ajudando, pode pegar com o seu anjo da guarda para que ele te livre desses conflitos, sabe? Dessas situações assim. É uma semana que fala de muita amizade, né? De muita parceria nesse campo da família, dos amigos. Pode contar com a ajuda de amigos no trabalho também. É uma semana em que os laços de amizade, eles vão estar bem fortalecidos, sabe? De amizade, com a sua espiritualidade, sabe? Os laços, a sua espiritualidade vai estar bem ali olhando para você nesse momento, tá bom? E é uma semana bem propícia, assim, pra você conversar com amigos. Eu vejo que esse laço, aqui fala muito dessa questão de amizade, de ajuda com amigos. Talvez algum amigo venha te trazendo uma ajuda, alguma solução para algum problema. Ou você vai estar mais próximo dos seus amigos, ou sentir mais vontade de ficar perto deles, tá? Se for na família, é essa questão de harmonia, como se a família tivesse numa sintonia, sabe? Mais harmoniosa, tá? Só você evitar essa questão dos conflitos, tá? Aqui tem tendência que as coisas fiquem muito bem, porém tem essa energia, sabe? Rondando você, então tenta afastar ela para que não quebre,
essas coisas boas que estão aqui. E o conselho da espiritualidade é que você... a espiritualidade vem falando que, assim, os seus caminhos estão muito abertos, sabe? Para as coisas. Você só precisa tomar um pouco de cuidado com essa sua maneira. Você pode ser uma pessoa um pouco explosiva, um exemplo. Ou uma pessoa que esteja, nesse momento, trazendo um pouco de conflitos para você. Pode ser até com relação da maneira como você age, sabe? Diante das coisas, assim. Então, prestar um pouco de atenção com relação a esses conflitos, tá? Não deixa de pedir para você se apegar com a espiritualidade, de alguma forma, tá? Com seus amigos espirituais, para você afastar esse padrão dessa energia negativa, né? De perto de você, tá? Vindo cortando. Você pegando para a espiritualidade para que ela venha cortando isso, tá? É um momento que não é para você ficar em dúvida com relação, que seja os seus projetos, com relação àquilo que você precisa finalizar ou algo que você precisa começar. É um momento de você agir, tipo, dar o primeiro passo, sabe? Pra como é que eu posso falar? Para aquelas... para projetos, por exemplo, que você tem, coisas que você tem em mente, sabe? Para um novo início, vamos dizer assim, com relação a algum projeto novo seu. Não é momento de você ficar em dúvida com relação à sua espiritualidade ou com relação, sabe, a um progresso na sua vida, sabe? Para algo novo, assim. Porque pode vir falando, assim, a semana vem trazendo o As de Ouros aqui, né? Que fala muito dessa parte material. Sempre que a gente olha, tipo, As, a gente fala muito no campo do trabalho, mas não necessariamente o campo do trabalho, né? Porque não é uma carta de ouros que necessariamente ela fale de trabalho. Ela pode vir falando, que nem eu falei, de relacionamentos sólidos, né? Relacionamentos mais estáveis, um exemplo. Então, é uma semana muito... por isso que eu falei essa questão da parceria, né? Uma parceria bem sólida. Se você tem um relacionamento mesmo, tem tudo para ter uma semana boa com relação a isso. Só precisa afastar esses conflitos, tá? E é um momento de você se apegar bastante com a sua espiritualidade. O que eu tinha falado aqui é exatamente o que eu tinha visto no começo. Que você... que sim, podia ser que algum tipo de energia, tá? Danosa, assim, pudesse vir, tá atrapalhando seus caminhos nesse momento, de alguma forma. Pode ser com relação à parte de relacionamentos, tá? Como pode ser no campo financeiro também. É como se viesse, tipo, pra atrapalhar os seus caminhos mesmo, pra fazer com que as coisas, tipo, como que eu posso falar? Desabasse mesmo, ruíssem nesse campo do relacionamento, no campo do trabalho, sabe? Como se fechasse, eu vejo que como se fosse para fechar os seus caminhos, assim, sabe? Atrapalhar bem os seus caminhos, não te deixar um pouco confusa com relação às coisas, te trazendo até com relação a esses conflitos internos ou com pessoas, com até pessoas próximas de você, sabe? Tentando cortar alguns laços seus de amizade ou com a espiritualidade que possa vir estar te ajudando nesse momento. É como se você tivesse, seus guias estão ali com você nesse momento, te protegendo. Nossa, doeu até minha cabeça. Agora, e eu falo, por isso que eu falei que essa mensagem, de certa forma, era pra mim, né? Eu vi ela muito pra mim no começo. Então, assim, tem essa questão de padrão de energia, uma energia negativa, sabe? Assim, tentando atrapalhar os seus caminhos no geral. Que eu vi aqui no geral, né? Sei lá, toma um banho, né? É sempre bom tomar um banho. Toma um banho de quebra-demanda, um banho de 7 ervas. Não tem em casa? Vai e compra esses banhos prontos, não tem problema. É o que você tem nesse momento, então você pode tomar também. E é interessante, que nem eu falei, né? Pra essas questões assim, a gente tá me arrepiando inteiro. Você procurar um babalaô, né? Um babalorixá, uma Yanlorixá, alguém que possa te auxiliar, ou, sei lá, um no Kardec, tomar um passe de energia que possa vir quebrando, porque lá eles conseguem perceber também, tá? Esse padrão de energia, assim. Então, é interessante você fazer isso, tá? Se for procurar, já aí vai procurando o jogo de búzios, ele vai vir falando, você precisa tirar um ebó, né?
Aqui eu vejo que deveria, se fosse nesse processo, sim, deveria ser tirar essas energias negativas que estão atrapalhando o seu caminho. E aqui, para quem se conectou com o pretinho velho, tá? Qual é a energia que pode vir trazendo aí ou atrapalhando conselhos, enfim, da Semana dos Conscientes que se conectaram com o nosso pretinho velho? Mas assim, gente, não inculquem, sabe? Quando a gente vê que tem esses padrões energéticos, a gente tem que cuidar, né? Cuidar, cuidar, correr atrás, né? Pra tentar resolver, né, essa situação. Mas não fique com medo, não potencialize essa energia. Se apega com a espiritualidade, porque a gente sempre tem o nosso anjo da guarda ali, os nossos guias espirituais ajudando a gente. Então, gente, não foca. Eu não. Tipo, tá bom, o que eu faço pra resolver? É isso, sabe? Não dá força, sabe? Pra isso. A mesma coisa essa questão de conflitos, assim. Não dá força, sabe? Pra isso. Porque aí piora mais a situação. Aí aqui como a carta 1, tá? Saiu os livros. O caixão. Como 2. A chave. A 3, a segunda. Não. 2, 3, a 4. A 4, a segunda. E a 5. Ai, o navio. Peraí, porque eu coloquei aqui. O navio. E a 6, a casa. Outra energia. Essa blusa que eu tô usando foi minha mãe que fez pra mim. Eu vim com ela no dia melhor. Eu vim com ela hoje. Eu não sei. No dia de Iemanjá, quando eu for fazer o vídeo de Iemanjá, qualquer coisa eu venho com ela de novo. Não tem problema. Não tem problema, a gente repete a roupa. Não tem problema em repetir a roupa. Então tá. Então vamos lá, gente. Eu abri um pouco mais de carta nesse daqui, não sei. Entendeu? Deixa eu abrir um pouco mais. Semana vem falando uma energia muito baseada em questão de trabalho, tá? Pra você trazer um pouco de dedicação. Pode ser que algo venha pra você nesse campo de trabalho ou no campo de estudos, tá? Algo que vai ser bem benéfico pra você, tipo, trabalhar bem essa sua questão emocional, tipo, te deixar feliz, sabe? Pode vir alguma proposta nova de trabalho, alguma oportunidade nova nesse sentido, ou de estudo, sabe? Algo que você venha focar no campo dos estudos também, pode vir assim. Mas é algo que vai te trazer uma nova possibilidade e uma coisa que vai te deixar muito feliz, assim, sabe? Uma nova oportunidade, mas é algo que vai trazer bons sentimentos, boas emoções pra você. Como se estivesse chegando aí algum tipo de... Eu vou falar mensagem, mas não é bem tipo mensagem, mas como se fosse chegar uma notícia de algo novo pra você, ou uma nova oportunidade pra você nesse sentido, tá bom? É algo no seu caminho, sabe? Algo novo aí que pode vir nesse campo pra você, tá bom? De trabalho, de estudos. Aqui vem falando muito com relação a padrões de segredos ou alguma coisa que possa estar sendo escondido de você nesse momento, que pode vir sendo revelado para você de alguma forma. Eu não sei. Aqui ele não dá um direcionamento, sabe? Assim, mas é como se, assim, se você acha que tem alguma coisa aí oculta, ou alguém ocultando alguma coisa de você, ou alguma coisa sendo oculta, assim, aqui tá falando aqui pra você ficar tranquilo, que isso vai ser revelado pra você, tá? Pra você não se preocupar muito com isso, não.
que isso vai vir à tona, se você tem aí alguma coisa, né, nesse sentido. Mas é uma semana, vem pedindo a sua dedicação, tá? Com relação a estudos e trabalho. Como se você focasse, você fosse para se dedicar bastante, tá? A isso. E vem sim alguma coisa aí, pode chegar alguma notícia, sabe? Alguma coisa bacana que vai te deixar bem feliz, assim, com relação a alguma proposta de trabalho, uma nova proposta, uma nova oportunidade, alguma coisa nesse sentido, tá? Assim, pode ir falando pra vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Positiva. Aqui é uma semana, assim, bem propícia para você finalizar processos ou, sei lá, sentimentos. Pode ser aquilo que você sabe que precisa ser finalizado, sabe? Ou até mesmo situações, tipo, se você tem coisas que estão paradas, projetos que estão parados, então para você finalizar isso de alguma forma, dar andamento nisso, botar isso daí pra agir e, tipo, finalizar. Se você precisa, sei lá, resolver alguma coisa burocrática, então é momento de você ir lá, sabe, finalizar esses processos que estão parados na sua vida. Então é uma semana muito propícia para você resolver situações que estão paradas, sabe? Botar uma finalização nisso. Se tiver alguma coisa com questão judicial, também é uma semana para você dar andamento nessas coisas. Tipo, meio que finalizar esse processo, sabe? Assim, a semana vem pedindo ação para que você finalize, resolva projetos, tudo aquilo que tá parado no seu caminho, sabe? Para que você comece um novo ciclo, sabe? Como se você precisasse finalizar as coisas que estão paradas na sua vida, para você começar a dar andamento num novo ciclo, novos projetos e novas coisas na sua vida, abrindo espaço para essas coisas, essas novas oportunidades que possam vir, tá querendo surgir para você, tá bom? Fala de uma nova fase, sabe? Sim. Vem falando muito de uma nova fase para você, como se você, assim, você precisa se movimentar para começar a dar início a essa nova fase na sua vida, tá? Ativa. Eu vim falando muito disso, de você tomar decisões, né? Assim, talvez você fique meio, como é que eu posso falar? Não é em dúvida, mas tipo meio que se sentindo meio que estagnado para tomar decisões. Aqui vem falando, ó, você finalizar esses processos que precisam ser finalizados. E vem pedindo para você tomar decisões, sabe? Com relação à sua vida. Não ficar indeciso, tipo assim, com relação às coisas, sabe? É o momento de você resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. Você não virar as costas para isso, sabe? Resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido, finalizado, enfim, o que precisa ser resolvido na sua vida. É uma semana para você resolver o que precisa ser resolvido, finalizar aquilo que precisa ser finalizado, começar as coisas do zero, começar as coisas novas, abrir caminho e para que essas novas oportunidades cheguem, para que essas novas portas se abram na sua vida, sabe? Se você não começar a finalizar esses processos, é como se essas portas não fossem se abrir, elas fossem ficar fechadas para você, esse caminho não fosse chegar até você, entendeu? Então é um momento para você fazer uma limpeza aí, que precisa ser limpo na sua vida, tá bom? Com relação ao financeiro, aqui vem falando muito de novas oportunidades, tá? Vem falando nessa questão de como se fossem surgir novas oportunidades no seu caminho. Mas pede para você não lidar de forma imatura, tá? Vem pedindo pra você tomar um pouco de cuidado com relação à imaturidade, tá? Nesse campo financeiro. Talvez seja um momento de você guardar, começar a poupar um pouco mais de dinheiro, tá? Seria bom você controlar os seus gastos aí, ou ter um pouco de cuidado com os seus gastos nesse setor dos seus próximos 9 meses, sabe? É um momento para você não gastar muito durante esses próximos 9 meses. Tomar um pouco de cuidado com os seus gastos, sabe? Como se você vinha pedindo para você poupar. Então, tomar um pouco de cuidado aí com os próximos 9 meses, vamos dizer assim, nesse campo financeiro. Mas também vem falando de novos projetos, sabe? Tipo, novas oportunidades. Novas situações no seu caminho nesse campo financeiro. Pode ser com essa relação que eu falei, novas oportunidades no campo de trabalho,
Ou vai surgir, pode vir a surgir alguma coisa pra você. Pode ser até sabe, um insight que você tenha sobre começar, sei lá, fazer alguma coisa, sabe, por fora. Tem alguma coisa aí que vai te trazer, tipo, como se fosse te trazer uma nova renda, sabe? Uma nova oportunidade de ganhos, vamos dizer assim. Tem uma tendência a isso. Com relação ao trabalho, amor, vem falando disso. De algum direcionamento, como se você fosse se direcionar para algo novo, como se tivesse algo chegando. No campo dos relacionamentos também fala isso, tá? Se for com essa questão de amor, pode ser que algo esteja, algo novo se direcionando para você nesse momento. Pode ser alguém que venha de longe, inclusive, porque a carta do navio, ela fala sobre pessoas que podem vir do estrangeiro, algum tipo de contato com alguma coisa de fora, sabe? Alguma coisa assim, pode ser que você conheça ou comece a se comunicar com alguém de fora do país, alguma coisa estrangeira, sabe? Mas vem falando de novos direcionamentos para você, como se tivessem coisas novas se direcionando. Se for em campos de família, vem falando que vocês podem ter, por exemplo, oportunidade de viagem, uma viagem em família bacana, ou uma viagem com crush. É uma semana assim bem propícia para a questão de viagem, sabe? Seria bacana fazer uma viagem, seria legal se tiver a oportunidade de fazer uma viagem essa semana, tá? Então pode vir falando nisso. No campo de trabalho, pode ser que você comece a se direcionar para algo novo, não deixe de ser. No campo dos relacionamentos, algo novo, pode ser se você tá solteira. Pode ser que alguma coisa aí nova esteja chegando pra você. Mas é uma carta que fala muito de viagem, né? De destino. Algumas coisas nesse sentido, tá? É uma semana muito propícia pra viagem. Talvez você faça alguma viagem, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E se for, aqui eu vou falar a verdade pra vocês. Tem 3 cartas que falam de coisas novas chegando. De alguma notícia de algo novo. Pode ser no campo do relacionamento, porque aqui saem 2 cartas que trazem, né? Saiu o As de Copas e saiu a cegonha e saiu o navio. E saiu aqui o cavaleiro. Então são cartas. O cavaleiro é uma carta rápida, muito rápida, é algo muito. A cegonha também é rápida, a cegonha não é uma carta lenta. Assim, tem gente que nem quando fala em questão de tempo, pode ser a questão dos 9 meses, né? Mas ela não é uma carta, não é uma carta tão lenta. A carta da cegonha também é algo novo chegando pra você. Carta dos navios, do navio também, que vem falando sobre coisas novas, novos direcionamentos pra você, tá? E assim, é uma semana que vem falando pra você abusar, de certa forma, da sua força, sabe, da sua força interior. Pode ser, inclusive, para você tomar essas resoluções com relação ao que você precisa finalizar, né? Que eu falei para você. Tipo, finaliza aquilo que precisa ser finalizado na sua vida. Sei lá, você precisa encerrar alguma coisa. Sei lá, você tá se separando, por exemplo. Tem alguma coisa aí pendente, mano, mete bala, cara. Finaliza esse processo e se abre para essas novas oportunidades. É como se você não tomasse essas decisões, como eu falei pra você, as portas vão estar fechadas para tudo isso, essas novas oportunidades que tem no seu caminho. Você precisa agir para que essas coisas, sabe, aconteçam para você, tá bom? Mas também, que nem eu falei, essa questão de relacionamento, pode ser que você venha aparecendo alguém, mas pode ser que não seja um relacionamento duradouro. Pode ser que seja um crush. Alguém que pode ser que tenha tendência a não ficar, porque o cavaleiro, ele passa, né? É passagem só, ele não fica. Pode ser que você conheça aí um crush, ou sei lá, alguém nesse sentido, mas não seria algo duradouro, vamos dizer assim. Mas é algo que vai ser, tipo, bem bacana pra você, assim. Vai te trazer bons momentos, sabe? Mas, bom, também, né, gente? Tipo, tudo começa assim, né? As coisas não começam. Você não conhece a pessoa hoje, tá casando amanhã, né? Leva um tempo. Mas enfim, tá?
Mas o cavaleiro fala muito disso, de alguém de passagem, né? Tem essa tendência a não ficar. E dentro dos orixás significa chuta, caminho, tá bom? Então, essa direção de coisas novas pra você, que nem eu falei. É hora de se mexer pra abrir as portas, porque senão as portas vão ficar fechadas. É como se tivesse coisas muito novas chegando pra você no seu caminho, coisas boas, mas você precisa encerrar tudo aquilo que precisa ser encerrado. Seja sentimentos, seja amizade, seja relacionamentos. Finalizar processos que estão parados para que essas coisas novas cheguem, tá bom? E assim você vai ter força, vamos dizer. Pode até ser do campo espiritual mesmo, que vai te dar essa força para você finalizar e para você dar andamento, sabe? Nessas coisas que precisam. O conselho é pedindo muito para você cuidar da sua casa. Eu vou falar de algo assim que eu vejo aqui, tipo assim, faça uma boa limpeza na sua casa. Faça uma boa limpeza. Joga fora aquilo que não te serve mais, aquilo que tá ocupando espaço. Doe, se poder doar, né? Se tiver assim, compatível a ser doado para as pessoas, então doe isso para as pessoas, tá? O que pode ser doado. Faça uma boa limpeza na sua casa. Faça uma boa limpeza. Vem pedindo pra que, né? Por exemplo, se você gosta de... Se você é uma pessoa mais católica, então leia a Bíblia. Faça algum tipo de oração. Pode ser evangelho no lar. Vem pedindo, tá? É isso daqui que eu venho vendo, assim, tipo... É essa maneira de você entrar em contato com a espiritualidade. Então, faça algum tipo de oração na sua casa. Se conecte bastante com o seu interior. Tipo assim, com essa sua estrutura, sabe? Cuide da sua estrutura. Pode ser essa questão dessa parte interna. Então, pode ser de você se conectar mais com você, com a sua espiritualidade, mas vem pedindo essa coisa mais interna, sabe? Pra você ganhar essa força que você precisa pra finalizar, sabe? E começar esses projetos, a alavancada pra essa nova direção na sua vida. Pode dar ser essa questão, tipo, que eu falei, sei lá, se você puder fazer uma viagem, não é uma viagem, faz um passeio com a sua família. É uma semana que vem pedindo pra você ficar mais próximo da sua família, assim. É uma semana pra você ficar mais introspectivo, não é bem... essa não é a palavra introspectivo, ficar mais caseiro, não é introspectivo, não. Como se fosse pra você passar mais tempo dentro da sua casa, sabe? Tipo, se você é uma pessoa de sair bastante, dê mais atenção à sua casa essa semana. Olhe mais pela sua família essa semana. Fique mais nesse aconchego familiar, tá? Fique mais com a sua família, dê mais atenção pra sua família, tá? Nesse sentido, aqui. E cuide bem de você, dessa sua estrutura, da sua base, sabe? Interior. Para que você tenha força, sabe? Para poder finalizar esses projetos que precisam. E para que você, por exemplo, esteja forte o suficiente para conseguir agarrar essas novas oportunidades, essas novas notícias que vão chegar pra você no seu caminho, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês gostem, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre os pretos velhos. Eu falei que eu esqueci de comentar isso com vocês, deles. A maioria assim, os pretos velhos, eles têm muito essa ligação com o catolicismo. Eles se apresentam como espíritos como se eles fossem católicos, seguissem a religião católica. E por quê? No entanto que tem essa questão do terço, né? Deles usarem muito terço. Eles falam muito de Virgem Maria, falam muito de Jesus, falam bastante, trazem muitos ensinamentos de Jesus. E por quê? Porque foi essa adaptação, né? De eles virem, né, de escravos, assim, e terem esse contato, e serem, de certa forma, obrigados, ou terem, de terem que se adaptarem à religião católica. Eles acabaram mesmo tendo essa afinidade, vamos dizer assim, com o catolicismo, tá? Então, eles se apresentam, muitos dos pretos velhos se apresentam como católicos mesmo, tá? Por isso que essa questão do terço, das rezas
Eles usam muitas rezas católicas, como a Ave Maria, o Pai Nosso, o próprio credo. Eles usam bastante o credo, que é uma oração bem forte. Para a primeira opção que tinha essa questão, que eu vi que podia ter uma questão de energia um pouco mais negativa, o credo é muito bom, gente, para rezar. Ele é uma oração super forte, sabe? É muito forte mesmo. Minha avó dizia assim, quando a gente reza o credo, que a gente não consegue rezar ele até o final, é porque tinha alguma coisa de errado. Assim, tinha alguma coisa ruim, sabe? Tipo, querendo atrapalhar. Minha avó sempre falou isso. Ah, não sei, não. Pode ser. Mas faz um pouco de sentido, assim. Mas é uma oração bem forte. Tem oração de Santa Sara, tem todas as orações de Santa Sara. Tem. Essa semana eu acho que eu já ponho a novena lá pra vocês. Eu acho que eu vou começar amanhã. Eu acho que amanhã eu já coloco a novena lá da Santa Sara. Eu tô fazendo ela de novo. Eu já perdi, não virou nem novena, né? Porque acho que já tô um mês, ó, rezando a oração de Santa Sara. Já perdi as contas de quanto tempo que eu tô rezando. Mas é uma oração forte, é uma oração muito boa, assim, pra fazer, pra quebrar essas questões, sabe? Então, mas qualquer oração, você pode ir se pegando com o plano espiritual. E que nem eu falei, essa blusinha que foi minha mãe que fez pra mim. Esse tipo de blusinha vai ser o que eu vou começar até a colocar na lojinha. Ela é tipo uma batinha, assim, pra você usar. Ela é bem gostosinha, principalmente pro verão. Eu vou ver pra minha mãe fazer a blusa da rosa vermelha pra festa. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa blusa, que eu já tenho mais ou menos uma coisa de cabeça. E depois fica também um modelo pra loja. Esses modelos, assim, vocês podem encomendar, tá? Inclusive, não vão ser... Algumas peças pode até ser que fiquem tipo de mostruário, mas a maioria vai ser feita sob encomenda. O que eu acho melhor, a pessoa passa, né, o jeitinho que ela quer, ela tem essa oportunidade também de fazer da maneira como ela quiser, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho sobre os pretos velhos aí. O jogo veio mais com uma tendência do que pode ser para a semana, né? Algumas coisas a gente sempre pode cuidar, que essa questão energética. A vida sempre tá trazendo pra gente novas oportunidades, novos caminhos. E é sempre bom a gente finalizar processos. Que eu falei que essa questão da casa, vocês fazendo uma limpeza na casa, tira aquilo que não serve mais pra vocês. Vai ajudar a abrir esses caminhos para essas coisas novas, né? Que estão pra chegar pra vocês. E agradecer o plano espiritual, né? Aos pretos velhos que têm me protegido, que eu sei que tem trabalhado bastante comigo aqui no meu lar, na minha casa. Então chamem a energia deles para proteção, coloca um cafezinho lá para eles, peça proteção para que eles venham limpando, guardando, né, a sua casa, a sua família, que eles também cuidam bastante dessa questão da família, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima, até semana que vem, tá? Fique com Deus e saudei as almas. Beijão.